Um Brasil que entusiasma. Pesquisadores do Rio conseguem resultados no tratamento de fraturas com células-tronco. Um Brasil que preocupa. O Cadastro Nacional de Desaparecidos não acompanha o número de pessoas que somem pelo país. Noite e madrugada de terror no país da África. Mais de 150 mortos em atentados na segunda maior cidade da Nigéria. Encontrado o corpo da 12ª vítima do naufrágio na costa italiana. E nova gravação revela que o comandante prometeu que seria o último a abandonar o navio. Veja também os perigos e as armadilhas de produtos piratas vendidos na fronteira. Tradições do Oriente encantam duas cidades brasileiras. Em São Paulo, os chineses se preparam para a chegada do Ano do Dragão. E no Rio, os mistérios e magia da Índia atraem milhares de pessoas. Agora, no Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional mostrou ontem um tratamento com células-tronco que está curando pacientes com doenças ósseas em Salvador. E hoje você vai saber como pesquisadores do Rio estão devolvendo os movimentos a pessoas que tiveram fraturas nos ossos. O método é coberto pelo Sistema Único de Saúde. 2 anos atrás, um acidente de moto, uma fratura exposta. 3 cirurgias depois e o osso da perna direita não se recuperava. Renata tinha perdido a esperança de voltar a andar, até que foi indicada para participar de um tratamento experimental, a injeção de células-tronco no local da fratura, para ajudar na consolidação dos ossos. Era uma novidade, mas como nós conversamos, eu e o Dr. Vinícius, não tinha o que perder. A Renata passou apenas um dia no hospital. Em 6 meses, com a ajuda da fisioterapia, voltou a andar. O osso estava colado, perfeito. O caso dela acabou virando exemplo da pesquisa. Sandro sofreu uma queda e mesmo com o implante de uma haste de metal e parafusos, o osso da perna esquerda não colou. Por isso, também concordou em participar da experiência. A técnica é simples e utiliza as células do próprio paciente. A surpresa positiva é que praticamente todos os doentes evoluíram bem, não tivemos nenhuma complicação. Estabelecemos a segurança do método, é minimamente invasivo. O procedimento está em fase de estudo no Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, onde há 800 pessoas na espera pelo tratamento. É realizado somente em ossos longos, como os do braço e da perna. O médico faz uma punção com uma agulha especial e retira as células-tronco da medula óssea. As células são injetadas no local da fratura. A cirurgia leva em torno de 1 hora e o paciente volta para casa no dia seguinte. A maioria das vezes é membro inferior, ele usa muleta, né? E a gente faz um acompanhamento mensal. E o resultado final, normalmente a gente está avaliando entre 6 meses a 1 ano, para ver exatamente a evolução total da formação desse calo ósseo. Em fevereiro, Sandro, com 2 meses de cirurgia, vai poder andar de muletas e já faz planos para o carnaval. Tomara que nesse carnaval já esteja já pulando, já pelo menos de muleta. Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes somem no Brasil. Mas esses números não entram no Cadastro Nacional de Desaparecidos, como mostra o repórter César Galvão. Há 8 meses, quase todos os dias, esta é a rotina da auxiliar de enfermagem Carmen. Distribuir cartazes pelo bairro da Zona Norte de São Paulo com a foto da filha. Larissa, de 12 anos, deveria ter ido para a escola e sumiu. Não tem coisa pior do que uma pessoa desaparecida. Uma pessoa desaparecida, você não sabe se está vivo, se está morto. As mãos tremem. Dona Maria de Fátima fica nervosa ao falar do neto Vinícius, de 6 anos. O pai dele pegou ele para visita e não devolveu mais. Pai e filho podem estar em qualquer lugar do Brasil. Mas a informação sobre o desaparecimento ficou restrita a camisetas e cartazes, espalhados pela região do ABC Paulista. E há uma infinidade de casos parecidos com o de Vinícius. Nós temos cadastros de veículos, cadastros de imóveis, precisamos ter cadastros de crianças e adolescentes desaparecidas. Tiago, a Francisca, a Stephanie, o Rubens. Eles fazem parte da lista dos 9.000 adolescentes e crianças que desaparecem por ano só em São Paulo. As fotos e as informações sobre eles deveriam estar disponíveis na internet para todo o país. Mas os casos não foram incluídos no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. No portal do Ministério da Justiça, aparecem apenas 126 casos em São Paulo.
Outros estados, como Alagoas e Amazonas, têm 3 casos cada. No Amapá, 2, Roraima, 1 e no Acre, nenhum. A lei criada em dezembro de 2009 diz que a União deve manter a base de dados com características físicas e dados pessoais dos desaparecidos. Desesperadas, as famílias apelam também às redes sociais na internet, enquanto os computadores do governo federal e dos estados não se entendem. O estado de São Paulo possui um cadastro próprio. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas ainda não está em pleno funcionamento em razão de problemas técnicos de bancos de dados, né? A raiz do problema do mau funcionamento desse sistema no Brasil é o fato dos estados não alimentarem a base de dados nacionais. E muitas vezes sequer alimentam suas bases internas estaduais, muito menos a nacional. Segundo a Delegacia de Desaparecidos de São Paulo, a falta de uma carteira de identidade nacional prejudica a atualização do cadastro. 6 jovens que voltavam de uma festa morreram no acidente hoje de madrugada perto de Brasília. O carro deles só foi encontrado 2 horas depois num barranco a 100 metros da pista. Segundo a polícia, o motorista de 19 anos perdeu o controle numa curva e o carro capotou várias vezes. Ele não tinha carteira de habilitação. Outras 5 jovens morreram, uma delas de 16 anos. Todos estavam sem cinto de segurança. O período de chuva expõe os motoristas a um dos principais problemas de ruas e estradas brasileiras, a qualidade do asfalto. O resultado é um festival de buracos e de acidentes. A água da chuva engana. Nossa, assustei demais, foi armadilha, você viu? Uma não, são várias que tomam conta das ruas sempre que chove. Nas estradas, o problema se repete. Veja o que os motoristas fazem nesta rodovia no entorno de Brasília. Nesta outra, sobrou só o acostamento. E buraco faz um estrago. Cagou aí, prejuízo. Você bate a roda do carro dentro do buraco e amassa, né? E o prejuízo não é só material. O buraco já tá aí, já tem mais de semana e não vi cair. Enquanto isso, os moradores estão aqui, já colocaram um pouco de areia e por conta própria, os moradores vão tentar cobrir esse buraco aqui, chegando outro carrinho também, pessoal colocando entulho. Só em Goiânia, a prefeitura mapeou 11 mil buracos e afirma que está tentando acabar com eles. Nesta avenida, um grande buraco foi coberto há poucos dias, mas segundo os especialistas, o trecho pode não resistir a uma próxima chuva. E os sinais disso já começaram a aparecer. Olha só, o asfalto já está rachando, até mole, fácil até de sair e tem até terra aparecendo. Dinheiro jogado fora aí. Segundo esta engenheira da Universidade Federal de Goiás, falta qualidade no asfalto usado no Brasil. A vida útil da pista deveria ser de 15 anos, mas na prática... Com 5 anos, os materiais normalmente já começam a mostrar algum problema e você teria que já vir com algum tipo de manutenção. Para a especialista, a recuperação do asfalto deve começar quando aparecem as primeiras trincas. Elas são o primeiro sinal de que o buraco está por vir. É mais rápido e menos oneroso você só selar uma trinca, porque se a profundidade do dano for grande, você vai ter que fazer um remendo profundo até uma reconstrução total do pavimento. Isso é mais caro. A chuva fica mais forte neste domingo e faz calor em grande parte do Brasil. A alta umidade que sai da floresta amazônica mantém as nuvens carregadas de norte a sul do país. De manhã faz sol, mas durante a tarde deve chover bastante em toda esta área, entre o leste de Santa Catarina, São Paulo, Goiás e o Acre. O vento úmido que sopra do mar deixa o tempo fechado o dia todo, do litoral de Sergipe ao da Paraíba. Dia de sol e tempo seco nas áreas claras do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e da Bahia. Mínima de 18 graus em Brasília. A máxima chega a 32 em São Luís e a 33 na capital fluminense. E o tempo vai continuar instável na próxima semana, com previsão de chuva forte em São Paulo, Porto Velho e no Recife. No Rio, chove na segunda-feira, mas na terça o sol brilha forte. Uma série de atentados terroristas atingiu a segunda cidade mais populosa da Nigéria. Segundo agências internacionais, o número de mortos chega a mais de 150. Carros destruídos, prédios em chamas.
Assim ficou a segunda maior cidade da Nigéria, depois do ataque que começou na tarde de sexta-feira e continuou noite adentro. Pelo menos 8 prédios do governo, a maioria quartéis e delegacias de polícia, foram atingidos por homens-bomba. Atiradores invadiram delegacias e libertaram vários presos. Este homem conta que ouviu 4 explosões e, quando saiu na rua, enxergou 3 corpos em frente ao prédio do Serviço de Imigração. O governo decretou toque de recolher. A cidade de Kano, de 10 milhões de habitantes, fica no norte da Nigéria, onde a maioria é muçulmana. A região tem sido alvo do Boko Haram, fundado há 10 anos. O grupo quer implantar no país uma versão radical da lei islâmica. Só no ano passado, mais de 500 pessoas morreram em ataques atribuídos aos terroristas. No último deles, no dia de Natal, 37 pessoas foram mortas dentro de uma igreja. Numa carta, o Boko Haram declarou que os ataques de sexta-feira foram uma represália contra a prisão de integrantes do grupo na cidade de Kano. Um dos chefes do Boko Haram, acusado de comandar o atentado do dia de Natal, chegou a ser preso, mas conseguiu fugir na terça-feira, durante um outro ataque perto da capital, Abuja. Equipes de resgate encontraram o corpo da 12ª vítima do naufrágio na Itália. Uma semana depois do acidente, novas gravações aumentam a controvérsia sobre a atuação do comandante do navio. Com a ajuda de um submarino, mergulhadores continuaram as buscas no Costa Concórdia. O corpo de uma mulher, que vestia um colete salva-vidas, foi resgatado no 4º piso. E a caixa preta com as gravações das câmeras de vigilância do navio foi encontrada. As imagens podem ajudar a esclarecer as contradições desse acidente e quem estava na ponte de comando na hora em que o navio bateu nas pedras. Em seu depoimento, o capitão disse que informou imediatamente a companhia sobre o que aconteceu. Mas a direção da empresa afirma que Francesco Schettino só telefonou 1 hora depois. Em outra gravação, numa conversa telefônica entre o comandante e a capitania dos portos, Schettino disse que ainda faltava retirar 300 passageiros e tripulantes e prometeu que seria o último a deixar o navio. Esse telefonema é anterior ao divulgado na terça-feira, em que Schettino admite que não está mais no Concórdia e recebe ordens para voltar ao navio. O governo italiano confirmou que já houve contaminação do mar na área do naufrágio. Foi identificada na água uma pequena quantidade de óleo combustível dos equipamentos do navio, mas os reservatórios principais, onde há mais de 2.000 litros de óleo, ainda estariam intactos. A operadora do navio avisou que quer acabar com o poder absoluto dos comandantes a bordo. A Associação de Defesa dos Consumidores da Itália anunciou que vai abrir um processo contra a empresa Costa Cruzeiros para conseguir uma indenização equivalente a R$280 mil para cada passageiro. E o Fantástico de amanhã traz a cobertura completa sobre o Costa Concórdia, esse navio de cruzeiro que afundou na Itália. Ao vivo, Zeca Camargo e Renata Ceribelli trazem os detalhes. Boa noite, Renata. Boa noite, Zeca. Boa noite, Chico. Boa noite, Cristiane. Os correspondentes Ilse Scamparini e Marcos Uchoa revelam o que aconteceu de fato no transatlântico. Estamos num dos simuladores mais modernos da Europa. Aqui se ensinam os alunos que querem ser capitães, os perigos, as dificuldades do mar. Minuto a minuto, vamos reproduzir o que se passou no navio durante o naufrágio. Como funciona uma cabine de comando? Quais são os instrumentos de navegação? E o que deve ser feito numa situação de emergência? E mais, imagens exclusivas do capitão Schettino apontado como culpado pelo desastre. O Fantástico traz também uma reportagem especial. Nos pontos mais frequentados do verão, nossas equipes encontram os maiores absurdos. Pilotos de jet ski ameaçando a vida dos banhistas. Gente bebendo e depois dirigindo barcos. E até um menino que aparenta menos de 10 anos no comando de um bote a motor. E mais, vamos explicar em detalhes a confusão do Enem. Convocamos uma equipe de especialistas em língua portuguesa para discutir por que tantas notas de redações apresentaram problemas.
Eu li as 3 redações sem saber dos pontos recebidos. E a maior surpresa que eu tive foi saber que eram pontos de algo assim muito discrepante. Tudo isso e muito mais, você já sabe, né? Só no Fantástico. Até amanhã. Obrigado, Zeca, Renata e Zeca. E daqui a pouco uma alternativa mais em conta para quem quer abrir o próprio negócio. As armadilhas e os perigos dos produtos pirateados. A fronteira com o Paraguai, o comércio de produtos piratas esconde armadilhas que podem dar prejuízo para o consumidor e também ameaçam a saúde. Os ambulantes de Cidade do Leste, no Paraguai, apostam num novo fenômeno de vendas, o DVD pirata do filme Tropa de Elite 3. Tudo que é lançado no Brasil, aqui sai tudo primeiro. O problema é que o Tropa de Elite 3 não existe. O DVD pirata tem, na verdade, várias reportagens sobre a invasão do Morro do Alemão, no Rio, no fim de 2010. Nos camelôs de Cidade do Leste, a oferta de falcatruas é bastante variada. Esse ambulante oferece um pendrive. Quanto é esse pendrive? Esse aqui? É. 20 aí. 20 reais? Mas ele funciona? Funciona aqui, então. Além de não funcionar, o equipamento desmonta quando tentamos retirá-lo do computador. Esse outro ambulante mostra uma camisinha musical. Ah, toca? Toca música, tem de bolete, tem Shakira, tem samba. Como é que funciona? Funciona, você abre e molha um pouquinho. Molha um pouquinho e daí ela toca a música? Toca a musiquinha. Pura enganação. Nessa barraca encontramos peças de roupa que imitam marcas famosas, cópias grosseiras. 5 reais? Quem compra produto pirata paga menos, mas quase sempre fica sem a mercadoria e arca com os prejuízos das enganações. Numa pesquisa sobre pirataria realizada pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro, quase todos os entrevistados admitiram que são atraídos pelo preço. E mais da metade disse saber que essas mercadorias trazem consequências negativas. Esse camelô paraguaio tem óculos de grau para vender. Quanto custa esse aqui? Faz 2 por 20. Sim. Levamos os óculos de grau expostos na banca paraguaia para esse oftalmologista analisar. As lentes são menos duráveis e o comprador poderá ter complicações de saúde. Pode ter desânimo, cansaço, sonolência, ardência. Então, isso que torna essas lentes aqui inferiores às lentes receitadas, mais apropriadas, mais indicadas para o olho, que vem com receita médica. Quem planeja abrir um negócio próprio costuma recorrer a franquias e paga para usar marcas de outras empresas já estabelecidas no mercado. A novidade é que essas franquias já não precisam custar uma fortuna, não. Veja na reportagem de Mônica Teixeira. Há 3 anos, Tatiane era estagiária numa empresa. Ganhava R$540. E Gleice, até o ano passado, tinha a segurança de um emprego fixo. Tinha um salário de até R$2.000. Elas procuraram um tipo de franquia em que o investimento varia de R$4.000 a, no máximo, R$50.000. São chamadas de microfranquias. Pequenos comércios, quiosques, mini lojas que prometem um faturamento nem tão pequeno assim, R$30.000 por mês. E 98% desses empreendimentos estão nas mãos de famílias com renda mensal de até R$8.000, segundo a Associação Brasileira de Franchising. Você tem um aposentado que tem lá um capital que também quer investir, mas não é muito. Você tem aquela pessoa também que saiu do mercado de trabalho e aproveita o seu FGTS. Com R$50.000, Gleice abriu um serviço de estética de sobrancelha. E Tatiane investiu numa franquia da própria empresa onde trabalhava, que oferece tecnologia para escolas. Para chegar até a empresa, Tatiane não precisa nem sair de casa. O escritório dela funciona aqui, onde antes era um quarto. Não foi preciso investir num ponto comercial, o que reduziu e muito o valor do investimento. Com R$8.000, a estagiária virou dona do próprio negócio. Quem abre uma franquia recebe assistência para montar o negócio, mas o sucesso depende de muito mais. O primeiro cuidado é conhecer o negócio, saber se você realmente conhece a área que você está pensando em atuar. O segundo é ver se você está disposto a encarar os desafios de ter uma empresa. A empresa de Tatiane já tem 4 clientes fixos e até um funcionário. Agora eu consegui comprar meu carro, tenho uma vida melhor, sem dúvida. Em um mês, Gleice conquistou várias freguesas. E isso é só o começo. Não pretendo só ficar com essa, mas abrir umas outras unidades. Estou pensando em 1, 2, 3.
Em São Paulo, os chineses já começaram a festa para comemorar a chegada do Ano Novo na próxima segunda-feira. O Ano do Dragão promete ser de muitas transformações. O dragão está chegando. Vem sinuoso com seu corpo de serpente. A cara feia não assusta ninguém. O dourado espalha a esperança e o brilho de um novo começo. Além dos chineses, veio muita gente que mal conhece os costumes do país, mas se sente incluída na festa. Quer dizer que vocês são um pouquinho chineses também? Somos. Fazemos parte do bairro, né? O Ano Novo Chinês anuncia a chegada da luz da primavera. Tempo de renovação. A festa na rua é muito diferente da festa dentro das casas chinesas. Numa casa chinesa, tem pórticos chineses, grandes vasos de porcelana chinesa, quadros com motivos chineses, ideogramas chineses. Entre tantas lembranças da China, o mais importante é o respeito aos ancestrais. Assim começa a comemoração do Ano Novo, com a reverência aos antepassados. Aqui, os pais de Shi Tsung-yen, de 95 anos de idade. Na mesa, as comidas que eles gostavam quando eram vivos. Parte importante da festa é a hora de queimar lingotes de ouro, de papel. A senhora Shi Fong-Shi-yong, de 88 anos, envia essa riqueza para os pais que já morreram. É uma maneira de os mortos participarem da renovação da vida. Veja a seguir, o Brasil devolve mais de 40 toneladas de lixo hospitalar para os Estados Unidos. E as prévias republicanas de hoje podem decidir o adversário de Barack Obama. 46 toneladas de lixo hospitalar vão ser devolvidas para os Estados Unidos. A carga foi embarcada num navio que sai daqui a pouco do porto de Suape, em Pernambuco. Entre os objetos devolvidos em 2 containers estão lençóis sujos, seringas e luvas usadas. Representantes do governo americano e deputados brasileiros acompanharam o embarque. Em outubro, o material chegou a ser distribuído para indústrias e vendido em lojas de tecidos. Chegou ao Brasil o motorista do interior de São Paulo que conseguiu rever na justiça americana uma condenação à prisão perpétua. Alaor do Carmo de Oliveira Júnior já está em casa. Ele foi preso com o amigo Reinaldo Eide Júnior em 2005. Os dois foram acusados de sequestrar uma brasileira e o filho dela. Eles foram indiciados por transporte clandestino de pessoas do México para os Estados Unidos. Reinaldo também foi solto. Os pré-candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos travam uma batalha decisiva. O vencedor da prévia de hoje pode despontar como favorito para enfrentar Barack Obama. A disputa é até pelo lugar onde comer. Mitt Romney e Newt Gingrich quase se encontraram hoje em um restaurante de Greenville, na Carolina do Sul. Os dois candidatos, Romney, ex-governador de Massachusetts, e Gingrich, ex-presidente da Câmara, são favoritos na prévia de hoje. A terceira para escolher quem vai disputar a presidência dos Estados Unidos com Barack Obama no fim do ano. Mitt Romney tinha levado a primeira em Iowa, mas uma recontagem de votos mostrou que não. Ele levou a segunda em New Hampshire, um estado menos conservador. Agora, o embate é na Carolina do Sul, onde há eleitores mais alinhados com a direita do partido. Além disso, o milionário Romney passou a enfrentar problemas porque resistiu em apresentar a declaração de renda. E quando mostrou, disse que pagava apenas 15% de imposto. A candidatura de Newt Gingrich cresceu. E o ex-presidente da Câmara ainda ganhou o apoio do governador do Texas, Rick Perry, que desistiu da corrida à presidência. De acordo com as pesquisas de boca de urna, Newt Gingrich leva agora na Carolina do Sul. Pesquisas são boas, votos são melhores, disse ele. Romney foi ao telefone pedir apoio. É uma disputa apertada. Cada chamada pode fazer a diferença entre ganhar e perder. As prévias estão apenas começando. Só que uma vitória hoje pode significar muita coisa. Desde 1980, todos os vencedores na Carolina do Sul acabaram vencendo a indicação final do Partido Republicano e foram disputar a presidência com o candidato democrata. Dissidentes políticos acusaram o governo de Cuba de reprimir protestos no enterro de um preso que morreu em greve de fome esta semana.
Wilman Villar ficou 50 dias sem se alimentar. Segundo ativistas cubanos, mais de 50 pessoas foram detidas antes do funeral. Villar foi preso em novembro durante uma passeata pela democracia. O governo de Cuba afirmou que ele era um criminoso comum, condenado por violência doméstica, e negou que Villar fizesse greve de fome. Daqui a pouco, o Corinthians é o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola começa a rolar em alguns dos principais campeonatos estaduais de futebol. Alguns dos principais campeonatos estaduais de futebol começaram hoje. No Rio de Janeiro, o time reserva do Fluminense venceu sem susto. Mas em São Paulo, a vitória do Corinthians foi com sofrimento. Vamos aos gols na narração de Cristiane Dias. No Pacaembu, cruzamento de Wesley para a cabeçada de Xuxa. Mirassol 1, Corinthians 0. No segundo tempo, jogada esquisita do Corinthians, que terminou no gol de Elton. Aos 43 minutos, Alex chutou cruzado e Dezinho marcou contra. Corinthians 2, Mirassol 1. No Canindé, o Paulista aprontou para cima da Portuguesa. 2-0, gols de Denner e Richelli. Campeonato Carioca, em Moça Bonita, Rafael Moura dominou bonito e tocou para Araújo de primeira, marcar Fluminense 1, Friburguense 0. Araújo chutou, o goleiro não segurou e Rafael Moura aproveitou o rebote. 2-0. Thiago Carleto, de falta, fechou o placar. Pelo Campeonato Goiano, o Rio Verde saiu na frente do Atlético Goianiense com este gol do veterano Nonato. No segundo tempo, Gilson empatou para o Atlético. 2 minutos depois, Nonato marcou de novo para o Rio Verde, 2-1. Mas a reação do Atlético começou com Marcão, continuou com Marino e terminou novamente com Marcão. Atlético Goianiense 4, Rio Verde 2. E pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians é o primeiro finalista da competição. O time paulista goleou o Atlético Paranaense por 6-0. Destaque para o atacante Douglas, autor de 3 gols. O adversário na decisão de quarta-feira sairá do jogo entre Coritiba e Fluminense. Amanhã, a Seleção Brasileira de Futebol de Areia enfrenta a Seleção do Mundo. E o goleiro Mão, do Brasil, mostrou que, além de defender, também sabe armar jogadas de ataque. A Seleção do Mundo tem o português Madjer, o espanhol Amarelli e o suíço Stankovic. Os 3 já foram os melhores do planeta. Eles vão atacar, mas nosso contra-ataque está muito bem ensaiado. A reposição do goleiro no futebol de areia é imprescindível, né? O goleiro da Seleção Brasileira é muito conhecido pela precisão nos passes com a mão, mas na areia. Agora ele vai encarar um desafio no campo contra os 2 goleiros do Corinthians. O objetivo é acertar a reposição de bola dentro destes golzinhos, colocados a 30 metros. E o goleiro da Praia faz bonito. Mão tem o mesmo índice de acertos dos especialistas no campo, que já estão acostumados com este tipo de treino. Como se fosse um lançamento mesmo, uma jogada já treinada. Então tenho certeza que o nosso Brasil está muito bem representado aí. Nós temos um meia jogando no gol, só distribuindo a bola. Tá com eles aqui para mim me motiva mais continuar jogando e me espelhar um pouco mais neles também, porque são pessoas dedicadas e pessoas, além de ser bons profissionais, são pessoas maravilhosas. Que continue assim, mão santa, precisa e forte, a serviço do Brasil. O Desafio Internacional de Futebol de Areia é apenas uma das atrações do esporte espetacular. Os 70 anos de um mito do esporte, Muhammad Ali. O ídolo do boxe lutou no Brasil nos anos 70. Começou a se virar no ringue, bailar, e numa dessas ele se colocou atrás do árbitro. Uma brincadeira que todo mundo caiu na gargalhada. E o craque do Brasileirão de 2010 vai contar as dificuldades de ser jogador de futebol na China. É complicado, você vê que todo mundo tá falando, tá rindo, mas você tá perdido. Uma entrevista com Dario Conca, amanhã, no Esporte Espetacular. Os advogados do modelo Daniel Echaniz, ex-participante do Big Brother Brasil, entregaram hoje o passaporte dele à Polícia Civil do Rio. A medida tinha sido determinada pela Justiça a pedido da polícia para evitar que Daniel saia do país. Um inquérito apura se o modelo teria cometido crime de estupro de vulnerável
contra outra participante do programa, Monique Amin. Os advogados negaram que o modelo tenha abusado sexualmente de Monique e afirmaram que ele não tem a intenção de deixar o Brasil. Veja a seguir, uma viagem por mistérios, religiões e cores. A exposição que está atraindo milhares de pessoas no Rio de Janeiro. Mais de 500 mil de pessoas já visitaram no Rio a maior exposição sobre a cultura da Índia, já organizada na América Latina. E o Jornal Nacional foi lá conhecer com a repórter Mônica Sanches. O altar do deus Ganesha é colorido, parece uma alegoria de escola de samba. As semelhanças despertam a curiosidade do público, mas os visitantes sabem que este exagero de cores, pessoas e detalhes faz parte de outra cultura. O carnaval é mais profano e a Índia é um país muito religioso. A Índia também, como o Brasil, é uma mistura de diversos povos, de diversas culturas que passaram por lá e por diversas religiões. Desde a imagem da deusa-mãe, esculpida 200 anos antes do nascimento de Cristo, até o altar de terracota, criado há 6 meses, tudo neste caleidoscópio tem uma intenção: a transcendência, o contato com o divino. 380 peças fazem parte desta viagem ao país-continente, com mais de 1 bilhão de habitantes. Um tesouro arqueológico fica ao lado de uma escultura moderna, que representa a família sagrada. O teatro de bonecos é usado na Índia há mais de 2000 anos para transmitir o conhecimento e as tradições do povo. Estes teatros, às vezes tão pequenos e portáteis, parecem antigos, mas até hoje os artistas populares criam obras para narrar fatos. Esta pintura, por exemplo, é sobre o tsunami de 2004. A história começa lá em cima com a ira de uma deusa. Mostra o resgate das pessoas de helicóptero e o trabalho dos repórteres que mostraram a força do maremoto. Os tapetes também carregam o talento dos contadores de histórias. O grande herói da Índia, Gandhi, tem um local de destaque. Esta riqueza, que está no cinema e também foi mostrada na TV brasileira, já deixou extasiados mais de 500 mil de visitantes. Eles trazem muita espiritualidade para a gente. Eles são multicoloridos, são um arco-íris. Eu saio mais alegre, bem mais alegre. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite, que seja bom seu domingo.